Teu, Jesus. Senhor é o Deus que está conosco em todo tempo. Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Nós vamos hoje continuar o curso Capacitação Vida, agora entrando no segundo mês, onde esse período todo tem como tema macro mordomia. E debaixo de mordomia nós estaremos tratando alguns tópicos. No mês passado nós falamos sobre eu e Deus. E nós aprendemos durante aquele período sobre a realidade de um ser superior, de um Criador. Vimos alguns argumentos lógicos sobre a existência de Deus, por exemplo, como a causa não causada de Tomás de Aquino. E entendemos que podemos defender a nossa crença num Criador sem conflito, sem problema, de forma clara e lógica. Aprendemos também a respeito da natureza triuna do nosso Deus, onde são três pessoas e um Deus, quer dizer três e um, não três em um. E aprendemos finalmente sobre a revelação dele. Deus é um ser que se dá a conhecer, que se dá a revelar. E a revelação plena de Deus, para nós compreendermos, entendermos e nos aproximarmos dele, é através da encarnação de Jesus. Agora, neste mês, nós estaremos falando sobre eu e o próximo, ou eu e meu próximo. E vamos aprender alguns princípios importantes. Dividiremos esse tema, eu e o próximo, em 3 subtemas: meu dever, meu prazer e minha missão. Então, a nossa primeira aula é minha missão. E é importante entendermos a importância de nós como cristãos aqui na Terra, onde Deus tem um propósito para nós e através de nós. Amar o próximo nunca foi tão desafiador como nos dias de hoje. Para ter um exemplo, a ONU afirma que existe cerca de 4 milhões de pessoas que morrem a cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. E isso deveria nos chocar, porque o Brasil desperdiça cerca de 41 mil toneladas de alimentos por dia e está ali colocado entre os 10 países que mais desperdiçam alimento no mundo. Quanta gente morre de fome, mesmo aqui no nosso Brasil. E um outro fato que nos faz refletir a respeito da nossa missão é a questão da solidão. Sabe que 1 a 4 pessoas no mundo, e o Brasil não é diferente, sofrem de solidão extrema, mesmo num mundo tão globalizado e tão conectado como o nosso. E como cristãos, nós temos uma missão de suprir a fome do mundo, fazendo a nossa parte também com relação ao alimento, com relação ao repartir e compartilhar. Temos a missão de suprir a fome de amizade sincera, de companheirismo, também cabe a nós cristãos. Mas há uma fome muito maior que toda a humanidade tem e que nós cristãos temos o alimento certo, temos o alimento que vai suprir. É a fome de Deus. A humanidade precisa de Deus. E nós, como cristãos, temos o dever de compartilhar da nossa fé a fim de suprirmos esta fome desses que precisam. Então, esse outro tipo de fome, muito mais importante, porque diz respeito à eternidade, pode ser suprida por nós. É importante você entender que a maior necessidade do homem não são as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. Sei que isso parece frase de para-choque, de caminhão gospel, mas é verdade. Eles precisam de Deus muito mais do que aquilo que Deus pode fazer por ele. Deus colocou a eternidade nos nossos corações e só Ele pode nos dar o pleno significado para as nossas vidas. Só Ele pode verdadeiramente e plenamente satisfazer as nossas almas. O escritor cristão C.S. Lewis, aquele que escreveu o livro As Crônicas de Nárnia, declarou certa vez: todos nós nascemos
com desejos que nada neste mundo pode satisfazer. Nós não estamos aqui por muito tempo. Nosso tempo é apenas um fôlego, então o melhor é respirá-lo. Nós somos feitos para viver, para amar e para conhecermos a Deus. Isso não é apenas nós cristãos, mas todos os seres humanos, todas as pessoas. Então, diante desta necessidade humana, nós cristãos temos o dever de amar ao próximo. E isso está diretamente ligado ao nosso estilo de vida e aos nossos valores. É o nosso comportamento diário que vai demonstrar se estamos cumprindo com o nosso dever como cristãos na face da terra. Vamos analisar o valor espiritual da mordomia cristã através do segundo maior mandamento, depois de amar a Deus, e qual o seu significado prático para as nossas vidas. Amar ao próximo é o segundo mandamento mais importante da lei de Deus. O primeiro é amar a Deus, claro, que se revelou a nós, como aprendemos no mês passado. Não é possível cumprir o primeiro sem entender e sem viver o segundo. Dessa forma, o segundo mandamento assume um papel fundamental de importância no ensino do Senhor Jesus. Vejamos o texto bíblico de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25 até o versículo 28. Um dia, um especialista nas leis de Moisés veio pôr à prova os ensinamentos do Senhor, fazendo-lhe esta pergunta: Mestre, que precisa um homem para ir para o céu? Jesus respondeu: Que diz a lei de Moisés a esse respeito? E ele respondeu: Diz que você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E deve amar ao seu semelhante como ama a si mesmo. Certo, disse-lhe Jesus, faça isso e você viverá. Perceba que esse texto, nessa declaração daquele doutor da lei que tinha a intenção apenas de provar a Jesus, e citando Deuteronômio e Levíticos, onde encontramos essas duas declarações de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, nós temos aqui o entendimento que fomos projetados para vivermos em comunidade, em união, em fraternidade. E o nosso bom relacionamento com as demais pessoas reflete a glória de Deus na Trindade, onde três pessoas vivem em tão grande harmonia que são um. Quando amamos o nosso próximo, nos tornamos um com ele. Claro que não iguais à Trindade, mas como um reflexo da mesma. Ou seja, o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, eles vão revelar, eles vão denunciar, eles vão mostrar o nosso relacionamento com Deus. Tem uma outra frase de para-choque de caminhão gospel, que eu gosto de brincar assim, diz que nós somos a Bíblia dos incrédulos. Antes deles lerem a palavra de Deus, eles nos leem. Antes deles conhecerem a Deus, eles nos conhecem. E é a partir do conhecimento que eles têm de um cristão que o entendimento de Deus, é que eles vão ter o entendimento correto do Senhor. Isso é muito sério, é uma grande responsabilidade. E como disse, como tema dessa primeira aula desse mês, essa é a nossa missão. E sabemos que o amor verdadeiro, ele é ação, ele é prática. Ele não se resume apenas em palavras. E um exemplo bíblico muito conhecido, talvez você saiba de cor, está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, se referindo a Deus, claro. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba aí a relação e a ligação entre amar e dar. O dar o seu Filho unigênito foi a expressão prática, visível, real do amor de Deus. E
Da mesma maneira, nós cristãos devemos amar as pessoas de forma prática, de forma visível, agindo, procedendo, se comportando e não apenas falando, não apenas com declarações que muitas vezes são estéreis. Há um outro texto na Palavra de Deus, lá no final do Novo Testamento, 1 João, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18, que lança mais luz sobre o que eu acabei de falar. Olha o que diz. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Você percebeu? Você percebeu com clareza que João, aqui na epístola que escreveu, deixa bem claro que o amor é ação, que o amor é prática, que o nosso dever é amar de forma clara, visível, para que aquele que experimenta esse amor possa entender que Deus o ama, possa olhar para Deus, não para que você tenha um destaque, não para que você apareça, mas para que Deus seja visto através do seu comportamento. E eu quero ler mais um texto que está lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 ao 20. E olha o que diz esse texto muito conhecido. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto aqui é conhecido como a Grande Comissão. E lá no original grego, onde está escrito o ide, quer dizer enquanto vocês estão indo. Enquanto vocês estão indo, quer dizer enquanto vocês levantam pela manhã para ir na padaria comprar o pão, enquanto vocês pegam um ônibus para ir para o trabalho ou para a escola, enquanto vocês se encontram com pessoas por aí, enquanto vocês se relacionam com os familiares, enquanto vocês estão vivendo, o ide não é algo distante para aquele que tem um chamado específico, como por exemplo um missionário, um pastor, uma pastora. O ide é todo cristão, enquanto ele vive, tem esta missão de compartilhar, tem esse dever de amar, de abençoar as pessoas. Esse é o nosso dever como cristãos, viver com o propósito de suprir as necessidades do nosso semelhante, de alimento, repartindo aquilo que temos, como falei no início, de companheirismo, de uma amizade sincera, desinteressada. Na verdade, não existe amizade desinteressada. Há o interesse em sermos amigos, compartilhar de Jesus. Como já disse em outras oportunidades, nós somos missionários em tempo integral, que trabalham secularmente em tempo parcial. Temos uma missão, temos um dever e vamos mais à frente, nas próximas aulas, falar um pouco mais sobre isso. Mas hoje fica para você esse princípio, esse ensinamento. Nós temos um dever. Fomos chamados por Deus para isso, para abençoar as pessoas, suprindo as suas necessidades físicas, emocionais e, claro, espirituais. Esse deve ser o seu foco. É para isso que você deve conversar com as pessoas, é para isso que você deve ter amizade com elas, para compartilhar do amor de Deus. Não sendo um chato, pregando toda hora, sabe aquela pessoa que fica repreendendo o outro, mas amando toda hora, mas mostrando empatia, compreensão, aceitação da pessoa, talvez não da prática que destoe da palavra de Deus, mas a pessoa precisa receber e entender que você a ama como ela é, mesmo que não concorde com que ela proceda. Queridos, entenda isso. Meu amigo, minha amiga, entenda esta verdade, que nós temos uma
um dever muito importante neste mundo. Precisamos cumpri-lo dentro do princípio de sermos bons mordomos do Senhor. Esse é o tema macro, bons mordomos. Aqueles que vão cumprir a missão que Deus deixou aqui, para eles aqui nesta terra. Ele é o Senhor deste lugar. É Ele que manda e nos colocou aqui para... Não sei se a expressão gerenciar é a correta. A expressão administrar penso que cabe melhor. Somos administradores. Uma outra palavra para mordomo é econômo, de economia. É aquele que, não é aquele que é mão fechada, tá? É aquele que administra os recursos da maneira correta, da maneira certa, fazendo render. Um exemplo bíblico é a parábola dos talentos, onde 2 dos 3 que receberam um recurso fizeram render enquanto o outro enterrou. Não enterre o chamado que Deus deu para você para ser um mordomo e os dons e talentos com os quais Ele te capacitou para exercer bem esta função. E que Deus abençoe você, tá bom? Tchau. Perdão, antes eu quero fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse que está assistindo essa aula, peço a Tua graça, a Tua bênção sobre ele nesses tempos tão difíceis, que ele possa encontrar no Senhor paz, confiança e segurança, que ele possa descansar nas Tuas mãos e possa compreender e ser aquilo que o Senhor planejou para ele, que ele possa cumprir a sua missão, que ele possa realizar o projeto de vida que o Senhor, ó Pai, preparou para ele. Eu peço a Tua graça sobre essa vida, bem como seus familiares, em nome de Jesus. Amém.